Dentro da nossa bombinha, hoje já tem só o álcool 46. Agora você tem um borrifador personalizado, de uma bonita chique, cor, né? Por isso que a sua agenda tá difícil, né, Luiz? O álcool 92 foi tirado de linha, pessoal. Então a gente tem o 46, onde a gente utiliza ele puro. Então não necessita colocar mais água. Sempre vamos molhar bem o trabalho, umedecendo bem, até que você veja que essa umidade saia na sua mão. Ainda não saiu, ela não está no ponto. Olha, aí ela já começa a ficar com esse brilho. Então você vê que está no ponto excelente para você iniciar. Tá. Vamos começar pela linha de pincel 456, sempre um pincel como se fosse uma vassoura. Primeira coisa, o azul ultramar. Vou pôr um ponto que seria o miolo, para ter ele como guia. Em seguida, fazer um leve esboço do que vai ser o crisântemo, sempre puxando a tonalidade do centro em direção às pontas. Pinceladas leves, solta, sem muita pretensão, não se importando com limites. Tá. Na sequência, fez o rascunho, o esboço da flor, eu vou fazer as folhas. Eu vou pegar o azul ultramar com cinza lunar. Como que faz uma folha? Ela nasce do cabo em direção à ponta. Abriu. Novamente as duas cores junto, do outro lado, fechou. É bonito esse azul, bem vivo, hein? Bem vivo, um azul anil, né? Bem intenso. Aqui você então já está fazendo mais o azul predominante, né? Isso. O tom azul. Isso. Porque na peça pronta você trabalhou o verde. Verde. Aqui eu estou trazendo uma outra opção para os nossos amigos que estão em casa. Com um grupo pequeno de cores, você consegue fazer um bom trabalho. Você vai ver que a aceitação dessas tonalidades nesse tecido é ótima e vai dar um bom resultado. Olha a facilidade com que a tinta corre sobre o tecido. É mesmo. Então, um tecido de boa qualidade, lisinho, onde as tramas são bem fechadas. E você molhando o tecido, você vai conseguir desliza com facilidade. muito e rende o trabalho. O pessoal que trabalha na parte de venda vai conseguir produzir muito mais. Tá. Na sequência de tons azul, o azul caribe. Com o mesmo pincel, peguei um pouco, tiro o excesso, pincel em pé. Eu venho colocando em cima do desenho e venho puxando essa tonalidade para fora. Pego mais um pouco da tinta, novamente, ó. Não vou me preocupando muito com limites. Lembrando ao pessoal que essa parte é sempre o rascunho do desenho. A gente só está preparando o tecido com as cores para futuramente vir colocando o tom original. Certo. Fizemos na sequência flores, folhas, sombra. Chegou a hora de trabalhar com o branco. Bem, para isso eu preciso de um pincel de cerdas bem macia. Essa é a linha Comfort da Condor, né? Isso, é a linha 224. É ótima essa linha. Bom, Esse cabo cilíndrico dá bastante precisão, né? É, firmeza à mão e dá um bom trabalho para você. A luz, o branco é sempre colocado ao lado inverso, as cores aplicadas. Então, a folha nasce sempre do cabo em direção à ponta e a lateral desce. Certo. Perceba o pincel sempre em pé, só a pontinha trabalhando, não se preocupando muito com o efeito do desenho. Estamos trabalhando somente com rascunho. Aqui está pronto as nossas folhas. Não precisa ficar preso então ao risco, né, Não, Luiz? essa pintura ela dá essa liberdade para você. Ela vai ficar bem leve, solta e você não precisa se prender a limites, a risco. Bom, vamos agora detalhar o crisântemo, que é o ponto principal da nossa pintura. Certo. Eu tenho essa linha, é o língua de gato, da mesma linha Comfort, a referência 226, que você vai fazer as pétalas facilmente com ele. Tá. Vou carregar o branco, bem branco, de todos os lados. Na sequência, eu coloquei esse ponto do miolo, então a gente vai trabalhar um V imaginário nessa região. Certo. Aí eu começo uma letra C, ó, outra, outra, outra. Tá vendo aqui? Então a outra parte vai vir nesse ponto.
Novamente, do outro lado, vírgulas. Pego a tinta, põe o pincel, aperte e puxa. A parte de trás, você vê só levemente as pontinhas da flor. Agora as pétalas que estão se soltando, você vem fazendo de fora para dentro, sempre com o pincel em pé e pegando um pouco das folhas. Então, olha, a inclinação das pétalas, vou inclinando cada vez mais na curva, até fechar pela metade. Agora vamos iniciar no outro lado, de fora para dentro. A primeira, pequena, um pouco maior, mais aberto, estou abrindo um pouco mais e venho tirando dessa forma todas as pétalas. Impressionante como já vai formando desenho. Isso porque isso é a primeira etapa, né, Luiz? Exato. Aqui, ó. Bom, a gente sempre vai ter que trabalhar essa pintura, Rogério, com 12 horas seguidas. Então, eu fiz a primeira etapa, deixou ele secando, 12 horas, você vai continuar vendo o efeito se formando. O que vai ocorrer? Ela vai começar a borrar, vai infiltrar. Então, ele vai suavizar 12 horas. Aí o pessoal vai falar, nossa, mas já está seco, posso trabalhar? Não, 12 horas é o tempo mínimo que a tinta leva para fixar ao tecido. Certo. O que ocorre durante essas 12 horas? Ele vai se tornar isso aqui, mais suave. O que ocorre com a tinta? Ela penetra todinha na trama do tecido, tingindo ela. Dessa forma, a pintura vai durar muito mais tempo no tecido. E sabe o que eu acho interessante, Luiz? Que não perde a flexibilidade, né? Não, do tecido, não. Olha, essa sua técnica. Você pode ver, o tecido está do jeito que a gente costuma. Não fica aquela pintura rígida, né? Exatamente. Outra vantagem da Estilotex é a seguinte, você não precisa lavar antes de pintar. Ah, isso é ótimo, hein? Muitos produtos que você compra no mercado, você tem que deixar de molho, tirar todo aquele excesso de goma. Aqui não, ela é dosada na medida para proporcionar o melhor deslizamento para o pincel. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, Luiz, porque muitas pessoas me perguntam, como é que eu sei se o tecido é Estilotex e tal, né? E claro que vem algumas embalagens, como eu falei, você já encontra, né? Que são as embalagens, aí você vai ver a marca da Estilotex. Mas se por acaso você vê avulso aí na loja, olha, procure sempre por esta etiqueta aqui, ó. Esta etiqueta garante que você está comprando um produto da Estilotex, um pano de copa de qualidade, um tecido para pintar de qualidade, viu? Então procure sempre por essa etiqueta. Vamos para a segunda etapa? Segunda etapa do trabalho. Passaram-se 12 horas ou mais. O que eu vou fazer? Vou umedecer tudo de novo, sempre direcionando o jato em cima do risco, apertando o gatilho com bastante força, para ele poder ficar essa névoa. Você já tem o tecido bem úmido. Tá. Então, em cima disso daqui, daquele borrão que ficou, a gente vai trabalhar com cores mais escuras. Agora a gente vai trocar o pincel. Vou passar por uma linha mais precisa, a linha 454, onde ele já vem essa ponta parada. Tá. Ele já é bem redondinho. Olha aqui. Olha lá. Isso. E eu vou trabalhar com cores mais escuras. No caso aqui, vou trabalhar com preto metálico. Então, o que a gente vai fazer? Venho trabalhando sempre em volta de todo o desenho uma cor escura para dar uma base, uma sustentação para esse trabalho. Então, pincel, perceba que ele é sempre em pé, Rogério. No caso desta folha, a gente ficou com ela muito suave, meia difusa. Então, quando você vem com uma sombra escura, eu consigo realçar ela, levantar. Então, eu venho trabalhando. Interessante é que destaca, né, a figura do fundo aí. Isso. Então, sobre aquele fundo, aquele rascunho, aquele esboço que a gente tinha, eu venho trabalhando e venho realçando. Olha, entre as pétalas aqui, sempre utilizando um pouquinho mais de cor para realçar. Uma dica essencial, que vai ficar muito bonito aqui, Rogério, é essa mesma receita, esse mesmo modelo, você aplicar sobre um tecido azul. Você vai ver que ele vai realçar bastante na tonalidade. Ah, é? E para isso a Estilotex também tem o tom do azul apropriado para esse trabalho. Deve ficar bonito mesmo, hein, Luiz? Você pode procurar as mesmas cores, né, que está aqui, aplicando no lugar de um tecido branco,
um tecido azul. Nesse ponto, Rogério, eu já vejo que o álcool evaporou um pouco. O que eu vou fazer? Só vou manter essa umidade para essa tinta continuar espalhando e com isso ela vai entrar na trama do tecido e vai suavizar. Em seguida, a gente vai trabalhar com uma cor mais escura ainda, o sépia. Eu vou trabalhar a separação entre os elementos. O que significa? Tudo que estiver abaixo, por baixo, tem que ficar mais escuro do que está em cima. Tá. No caso desta folha, ela se encontra embaixo desta outra. Então eu venho aqui com um pouco do tom sépia e puxo sobre a folha. Ela vai dar um tom queimado. Bom, Rogério, aqui a gente estava falando de separação. Então todos os elementos que estiverem por baixo vão ficar escuros. No caso, eu tenho uma flor e uma folha. A folha se encontra por baixo, então ela vai receber o tom do sépia, que é a sombra que eu estou utilizando. Aqui também. Então, no caso, as folhas, todas elas estão por baixo da flor. Então, mesmo que essa sombra borre um pouco da flor, não se preocupe. Que nem eu mencionei, são pinceladas mais soltas. Não fica se preocupando muito com o movimento. Tá. Nessa posição, parece que a situação piorou um pouco, né? Ah lá, o borrão Parece continua. que não vai dar certo. O pessoal que não está acostumado fala, puxa vida, acabei estragando. Estraguei todo o trabalho. Tá borrando, daí eu falo, não, agora que ficou melhor, né? Bom, vamos trabalhar então em cima desse borrão, com as cores mais escuras. No caso do crisântemo, eu vou vir com azul marinho, eu vou escurecer aqui o miolo dele, onde eu quero uma concentração maior de pétalas. Essa base também, sempre aplicando a tinta nesta região e puxando em direção às pontas. Perceba que essa segunda camada, ela não sobrepõe inteiramente sobre a primeira. Então, você vai deixando... Olha lá, eu consigo ver o azul ultramar e o azul marinho, que é a sombra dele. Na sequência, a gente vai voltar com o pincel macio, aonde eu vou realçar os cortes, que seria as pétalas. De um lado, novamente a letra C, sempre partindo da ponta para a base, dando a inclinação de cada pétala, sempre ela de fora para o centro, para você não perder o alinhamento e as pétalas externas. Nessa segunda etapa, você já pode utilizar um pouco mais do branco para as pétalas se destacarem. Então, olha, as laterais sempre da ponta para a base. Então, eu tenho aqui o esqueleto dele. Eu posso colocar algumas pétalas menores, olha, que estão começando a se soltar. Acaba preenchendo. Isso. Então, a primeira etapa foi só um rascunho. Nessa segunda é que você vem colocando outra camada. Não tenta colocar tudo na primeira, porque senão ele vai ficar muito saturado. Tá. Branco com amarelo ouro, eu já consigo visualizar um pouco do miolo. Na sequência, volto à linha 224, a linha Comfort, e vou só realçar o branco. As folhas, ela é um acessório, ela não tem que chamar a atenção do desenho. Então, por isso, elas nunca vão ter uma segunda camada de cor, somente a luz. Sempre trabalhando com o pincel bem em pé, direcionando sempre as pinceladas bem solta. Olha que lindo que vai ficando, hein? Aqui. Na sequência, a gente ainda pode dar movimento às folhas. Peguei o branco, quero fazer uma dobra nessa folha. Pincel em pé, fui, apertou o pincel, deu uma dançadinha, desceu, virou. Novamente, vamos pegar essa folha, sempre da ponta para a base. Como é que é a dança aí? Tinta olhando para cima, pincel em pé, você dá uma dançadinha, ó, aperta e puxa ele. Quase que um forró, né? Ah lá. Bom, esse pincel tem outra utilidade. Qual?
A cor sépia com azul eu quero agora aqui. Olha, o meio subiu, abriu a lateral. Você elimina aquele pincel número 0 que era tão difícil de trabalhar. Pego as duas cores, o meio sobe, abriu as laterais. Sempre partindo do cabo em direção à ponta, você consegue. Já que você gostou da dança que eu fiz, olha, sépia, azul marinho, amarelo e branco, tá bom? Nossa. Ó, bateu, vai começar a sair. Você vem dançando, ó. Você tem a textura do cabo. Pra cá, lá. Novamente, bateu a tinta e vem. Daí você alisa. Você tem aquele calinhos, os nozinhos da madeira do crisântemo. Este é o Luiz Moreira, hein? Que pintura fantástica, olha só. Posso também pegar o azul marinho com branco e vir trabalhando algumas folhas de sombra. E assim nosso trabalho vai ficando pronto, fácil, fácil. E da mesma forma, né, Luiz, você faz os demais, não? Isso, todo o trabalho é feito nesse processo, em 2 etapas. O que vai diferenciar são as tonalidades que você vai empregar. Lembrando que essas cores podem ser utilizadas em outros tecidos de cores. Certo. Você vai ter um efeito diferenciado, mas muito bonito. Aí, este é o Luiz Moreira, sempre trazendo essa técnica fantástica que é a pintura em tecido molhado.